Boa noite, gente. Tava aqui falando que eu tenho que fazer a live mais cedo, que eu tô cansada. E não é pouco, não. Mas, amém. Vamos orar? Hoje a gente vai começar um novo livro, tá, Jó? Nada mais propício que sofrer, né? Jesus Cristo, a gente sai de Esther e cai no sofrimento de Jó, porque Esther tem a ver com Jó, né? A rainha enfrentou, se eu morrer, morri. Aí você vem em Jó, não, eu vou morrer mesmo. Meu Deus. Coisas da minha cabeça. Vamos lá, gente. Vamos orar? Tô bem cansada mesmo. Eu já, Lé com cré não bate mais. Peraí. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelas suas misericórdias. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a entender sempre a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Desliga aquele coisa lá pra mim, Ana, aquele rádio. Desliga o rádio pra mim, fazendo um favor. Ó, Jó 1 fala assim: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto. Há algum tempo eu ouvi uma pregação de que Jó poderia ter uma brecha, uma legalidade para Satanás agir na vida dele. Mas na verdade, né, que ele temia a morte dos filhos. Mas na verdade ele tinha mesmo muito medo. E o medo além de ser um espírito, o medo ele traz falta de fé, porque toda vez que a gente se aproxima da falta da fé, a gente vem com desespero, com ansiedade, com medo, tá? Dá pra ter fé com medo? Dá. Mas geralmente quando a gente tem mais medo é porque a gente tá com mais falta de fé. Ou seja, oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Ou seja, dá pra ter fé com medo, né? Eu tenho medo, um pouco de medo, eu tenho fé e eu tô indo. Mas quando o medo ele passa a ser maior, ele passa a ser muito, né? Quando Jó vai falar assim, o que eu temia me sobreveio. Então ele temia muito. Então eu passo a ter menos fé. Eu passo a ficar menos próximo de Deus, tá? Porque toda vez que eu estou muito próxima de Deus, a minha fé, ela acende, ela tende a aumentar. Toda vez que eu tô lendo a palavra, jejuando, orando certinho todos os dias, a minha fé tende a crescer. Quando que a minha fé vai diminuir? Diante de alguma situação muito séria, né? Alguma circunstância muito séria. E se eu não estiver baseado no pilar, oração, jejum e palavra, tá? Então a minha fé, ela vai declinar. É possível estar fazendo tudo isso e ter falta de fé? É possível, em alguma área. Então eu preciso confessar essa palavra, orar essa palavra a respeito daquilo que eu tenho uma falta de fé. Para que aquela palavra, eu falando, ela desça ao meu coração e aí eu vou ficar mais firme, acreditar nisso, tá? Então é possível. E aí fala, ó, na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada de errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, 10. E era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 1.000 bois e 500 jumentas. Era o homem mais rico daquele tempo. Tinha também um grande número de escravos
Enfim, Jó era o mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam à casa uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esse come e bebe. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e fazia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-lo. Ele levanta de manhã porque ele vai fazer favor para 10 pessoas, fora ele e a mulher. Então é muita gente, é muito bicho para matar, é muito bicho para descarnar, então é muita coisa. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício em favor em cada um de seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado ofendendo a Deus em pensamento. Não fala que os filhos sacrificavam, não sabemos se os filhos eram crentes ou não. Poderia não ser? Poderia não ser. Os filhos poderiam não ser tão crentes quanto Jó. Poderiam ser crentes? Poderiam ser crentes. E Jó ainda assim pensava, meus filhos podem ter pecado em pensamento, vou sacrificar. Poderia. Não fica claro, tá? Aí, ó, chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus o Senhor, e no meio deles também veio Satanás. Veio também Satanás. O Senhor perguntou, de onde você tem vindo? Satanás respondeu, estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Depois que ele foi expulso do céu, ele mora nas regiões celestiais, que é um pouquinho aqui acima da nossa terra, literal. Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Então, basicamente, ele mora quase com a gente. Ele tá um pouquinho mais lá pra cima, nas regiões celestiais, mas ele deu um pulinho e ele tá aqui. Então ele tava passeando na terra. E ele foi se apresentar a Deus para dar relato de como ele tava gastando o tempo dele, mas ele queria acusar. A verdade é que Satanás está o tempo todo nos acusando, tá? Essa é literalmente a vida dele. Então, ó. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles também Satanás, veio também Satanás. O Senhor perguntou, de onde você tem vindo? E Satanás respondeu, estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui, por ali, por lá. Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Isso é Deus falando a respeito de Jó. O cara devia ser incrível, né? Porque se Deus está falando a respeito dele, imagina. Ele teme e procura não fazer nada que seja errado. Lembrando que Deus não falou que ele é perfeito. Deus falou que ele é bom, honesto e não procura fazer nada de errado. Deus não falou que ele era perfeito. Isso significa o quê? Ele erra também, né? Que ele vai questionar Deus. Ele também tem sentimentos. Então ele também é humano, tá? Então, ó, Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Ou seja, será que ele não tá fazendo as coisas para ganhar as bênçãos? Né? Será que ele não tá fazendo as coisas para ganhar as bênçãos? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele e a família e tudo que ele tem. Ou seja, o cara é rico, o cara tem uma família maravilhosa, o cara tá bem pra caramba, não sofreu nenhum problema, nenhum ataque. Claro que o cara te teme. É isso que Satanás está falando. Abençoa tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeça de gado. Mas se tirardes tudo que é dele, verá que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo, né, para não matar.
Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então ele vaza. Ele conseguiu o que ele queria, ele vaza. Deus está falando assim, olha, pode provar o Jó. Ele não vai me amaldiçoar. É isso que Deus está falando. 13, capítulo 1, versículo 13. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados e disse: Nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam passando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram à espada os empregados e só consegui escapar para trazer a notícia. Sabeus era um povo, tá? Era um povo, uma tribo de assaltante, ó. Tribo de assaltante assassina, vinda de Sabá, tá? E a mesma coisa com os caldeus. Aí, ó. 16. Enquanto esse ainda estava falando, então o cara tava falando ainda aqui, né? Os sabeus pegou todo, assaltou, pegou os bichos e matou a galera, os servos. Enquanto ele ainda estava falando, veio outro empregado e disse: Raios caíram do céu. Peraí, raio não é do Senhor? Satanás também tem poder, também pode simular coisas, também pode governar. Lembra da tempestade que Jesus repreendeu? Teve uma tempestade, ele tá indo, né? Ele tá ali no barquinho dormindo. E aí vem uma tempestade, a coisa começa a ficar ruim, vai daqui, vai dali. Quem tava fazendo a tempestade que ele repreendeu? Se fosse do pai dele, ele não ia repreender. Era Satanás, tá? Então, ó, nem toda tempestade é Satanás. Deus também pode trazer tempestade na nossa vida, mas nesse caso em específico é Satanás. Raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e pastores. Só consegui escapar para trazer a notícia. Ovelha e pastor, matou todo mundo. Enquanto este estava falando, chegou o terceiro e lhe disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados e eu só consegui escapar para trazer a notícia. Cara, já dá desespero. Você já pensa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque você perdeu o boi, você perdeu o camelo, você perdeu a ovelha, você perdeu os seus empregados. Não tem mais, entendeu? Já dá ruim. Mas agora vai ficar pior. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: Agora deu ruim. Os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos teus filhos. Não, ele não perdeu um filho, ele perdeu um filho terrível. Ele perdeu 10. Não sobrou nenhuma das criancinhas que ele cheirou, que ele abraçou, que ele beijou. Nenhum. Meu pai. De repente veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Caraca. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Misericórdia. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e raspou a sua cabeça. Tristeza? Tristeza. Esse cara tá perdido, sem saber o que fazer, literal. Literalmente acabou a vida.
É literal, assim. Então Jó se levantou em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a sua cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Eu acredito que com todo esse sofrimento que ainda vai piorar, não é de se espantar que Jó deseje morrer. Não é de se espantar, é humano. É claro que Deus vai falar com ele e vai vir, né? E falar pra ele parar, porque ele vai dar uma reclamada. Mas, cara, ele perdeu 10 filhos. Não interessa se tinha boi. Foi 10, foi os 10 de uma vez. Entende? Então, assim, e a mulher dele, quando a mulher dele fala assim, ó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Por que amaldiçoa e morre? Porque naquele tempo, quem amaldiçoasse Deus era apedrejado, tá? Vai ter uma passagem lá em Números ou Levíticos que quem amaldiçoa Deus morre, né? Morre a pedradas. Então, assim, é isso que ela tá dizendo. Mas ela tá amarga. Ela também perdeu 10 filhos. Ela só não foi tocada porque, como ela é um com Jó, né, através do casamento, ela também é o Jó. Ela é Jó e o Jó é Jó, né? Pela lei do casamento, se torna uma só carne. Mas ela tá amarga, ela perdeu 10 filhos também. E ela não deu conta de suportar com a fé de Jó. Entende? Então, assim, é uma mulher que perdeu 10 filhos. Entende? Ah, é um cara que perdeu e conseguiu, né, suportar. E ainda ficou doente, ficou mal e conseguiu suportar. Mas já parou pra pensar que nem todo mundo suporta do mesmo jeito? Sabe? Se pra uma pessoa um filho morreu, às vezes a vida literalmente acabou. Não que isso seja certo, não é isso que eu tô dizendo. É que eu tô dizendo o seguinte, cada pessoa sente de um jeito. Entende? E a mulher de Jó, ela tá amarga porque ela não conseguiu superar a perda de 10 filhos. Depois ela vai ter 10, né? Ela não vai ter o dobro, porque 10 estão com o Senhor, obviamente, estão no céu. E vai ser dado mais 10, então são 20, é o dobro. Mas filho não substitui outro, então ainda é 10 lutos. Entende? Então, assim, é difícil até pra gente falar da dor deles, assim. Meu Deus. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Misericórdia. Eu não tenho nem o que falar hoje. Porque não... Meu pai. Eu não saberia o que fazer, assim. Eu não saberia o que fazer. De verdade, assim. Então, eu acho que não dá pra julgar, nós sendo seres humanos, não dá pra julgar nem a mulher dele, nem ele quando vai reclamar. Entende? Só Deus mesmo pra entender o que eles sentiram, né? Literal. Eu tô contando a história aqui. Não quero nem ter julgamentos, porque... Misericórdia. Deus abençoe vocês. Boa noite e até amanhã, tá? Tchau, fiquem com Deus.